Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre a obsessão e nós vamos comentar o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois, pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos, para que o estudo possa ser divulgado para outras pessoas que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós continuar aqui o capítulo, que hoje é o capítulo, finalzinho do capítulo 11. E aí eu fico sempre trazendo um trechinho do outro estudo, né? Que a gente está meio que faltando alguns tempos. Passam uns 15 dias assim, a gente esquece. Na verdade, eles estão. A Merecena está falando aqui, eu repeti um pedacinho da parte um, que eles estão nessa noite dedicados a serviços especiais em favor das consulentes da véspera, cujos compromissos no campo das obsessões são muito expressivos. E aí o Miranda fala que depois do ritual referido anteriormente, aquele ritual que ele já contou várias vezes, o médium passou ao transe. O médium é aquele que, no caso, recebe a meniciana, né? E a amiga prestimosa, assumindo as características de ex-escrava, saudou os membros do grupo e abriu a reunião. Essa reunião, gente, está lá no centro, né? Não estão dormindo, não. Eu não sei se eu falei alguma coisa nesse sentido no nosso último estudo, porque tem hora que confunde, né? Então eles estão todos ali presentes, encarnados e desencarnados, mas não estão, né? Não tem ninguém tá todo mundo acordadinho, né? Não tem ninguém em desdobramento, como a gente chama. Então, começando o capítulo, essa segunda parte hoje, Miranda vai falar que podíamos perceber alguns Exus que iriam experimentar os choques anímicos, liberando-se das pesadas ideoplastias que os transformaram exteriormente. Era um campo de batalha, onde as forças mentais se enfrentavam. A diretora espiritual, que se encontrava no centro do círculo em movimento, chamou uma das médiuns e, segurando-lhe a cabeça, soprou-lhe aos ouvidos. Tratava-se de uma jovem de aparência frágil e pálida, porém dotada de grande sensibilidade. Ao receber o jato de ar, aturdiu-se e teve ligeira convulsão, sendo atendida carinhosamente. Percebi, a Miranda falando, né? Então, que da rede, que era uma rede que fazia para como se fosse uma rede de defesa, né? Dessa rede saiu um espírito, Exu, como se houvesse conseguido romper a defesa e, sem demora, incorporou-a, essa menina, essa médium que ele fala aqui, né? De aparência, essa jovem, aparência frágil, incorporou-a de forma brusca, contorcendo-se com o olhar esgazeado, como se caísse numa armadilha. A união fluídica era de tal forma que parecia ter havido uma quase fusão, ser a ser, que se harmonizavam. O rosto pálido da médium adquiriu um tom vermelho escuro, consequência da aceleração sanguínea, e uma transfiguração modelou-lhe um quase símile do comunicante. Quando pôde, com a voz rouquenha, semi-audível, passou a um vocabulário para mim incompreensível, invocando a língua mãe e nela se expressando. Aí o Miranda diz que eles captavam a ideia, a forma pensamento, né? Que ele não estava conseguindo entender a linguagem, mas eles viam a forma pensamento, carregada de horror,
na qual expelia ódio selvagem em tal dose que me surpreendi. A irmã emericiana, que prosseguia contendo a médium em transe, dialogou no mesmo dialeto, girando-a repetidamente, como se a desenovelasse de ataduras fortes que a cobriam. Parou-a de chofre e aplicou-lhe movimentos longitudinais, impondo sua vontade firme. Os ritmos aumentaram e com a cantoria fizeram-se ensurdecedores. Nesse clima, a Emericiana ordenou no mesmo palavreado, que nós compreendíamos em razão da forma mental plasmadora. Então ele estava vendo mais as figuras, né? Ela falou: volte ao normal. Você é espírito criado por Deus. É vivente como um destino para o bem. Desnude-se e saia dessa situação. José Manuel foi seu nome na roça do Senhor Branco. José Manuel é você. Ouça e acorde. E trouxeram-lhe um incensador que foi movimentado em torno do espírito, que aspirava o fumo aromatizado e mais se agitava. E ela, a Menecena, fala de novo: agora volte, agora acorde, José Manuel. Ordenou-lhe com determinação. Vimos que a face espiritual da entidade passou a sofrer uma metamorfose e qual se fora anteriormente plasmada em cera, ora aquecida, agora como se estivesse sendo aquecida, começou a desfazer-se. Ao mesmo tempo em que a alegoria que o vestia, gerada pelas imposições ideoplásticas, passou a experimentar a mesma transformação, permitindo que, então parecia que estava tudo derretendo, né? Permitindo que surgisse um homem de 30 anos, cansado prematuramente, com marcas de chicote no rosto e nas costas, recordando os suplícios a que fora repetidamente submetido. Despertando e desembaraçando-se da constrição que prosseguia, padecendo pelo ódio que o minava, pôs-se a chorar, em ímpar desesperação agônica, a todos nos afligidos. Tá se sentindo preso, né? Aí também, mas ela e pôs-se a chorar. A benfeitora abraçou-o. Depois o segurou pelas mãos e disse-lhe: lembre-se de Jesus, crucificado sem culpa. Ele voltou e jamais acusou. Sequer perguntou qualquer coisa ao negador, ou referiu-se ao amigo traidor. Pense em Jesus e perdoe. Você será feliz e tudo ficará esquecido. Cante, agora cante a sua vitória. O espírito não entendia a ocorrência em toda a sua extensão, mas sentia-se aliviado, como se estivesse privado do oxigênio por algum tempo e, ao voltar a experimentá-lo, fruísse dor e êxtase. Subitamente desmaiou, provocando na médium um vago simultâneo. Ela também desmaiou, né? Sem qualquer perturbação, a mentora deslindou o espírito da sensitiva e despertou a sensitiva com ligeiros tapas no rosto. Prontamente a moça acordou e foi devolvida ao círculo. Felinto, que nos percebia perplexidade, imagina ele estava perplexo, mirando, né? Elucidou. Um tanto primitivo, sim, porém eficiente. Talvez grotesco, no entanto, portador de excelentes resultados. O tratamento para exuantropia, que seria essa metamorfose, né, foi demorado por causa da imposição da monoideia deformante e instilação exterior do ódio, além do que lhe jazia em germen, logo que deixaram o corpo pela morte infamante na punição que lhe aplicaram por coisa de pequena monta. Ele está guardando esse ódio desde que ele morreu, por causa dessa punição que aplicaram a ele, não mostra qual é, não vai falar, e isso tudo foi aumentando, mais a monoideia deformante. Aí demorou um pouco mais, né? A desimantação teria que receber uma técnica de choque, foi o que que a Emericiana fez, né? Através de vibrações dissolventes que atuassem no paciente, de dentro para fora, pelo despertar da consciência, e de fora para dentro, desregulando a construção física da aparência, que lhe foi colocada por modelagem do psiquismo do agente e pelo paciente aceito. Então, isso já foi modelado desde aquela época e ela precisava de fazer essa modificação, tanto de dentro para fora como fora para dentro. Agora, no fim, tu está explicando, ele dormirá para o necessário reequilíbrio do perispírito, sendo recambiado pelos automatismos das leis à reencarnação, que o reajustará plenamente. Então vamos para os primeiros comentários. Monoideia é uma ideia fixa, né? A gente sabe. É uma só ideia, quando uma só ideia ocupa o espírito
e toda atividade se concentra em torno dela. Então, quando está com aquele ódio, ele só pensa nisso e vai ficar assim até conseguir fazer a sua vingança, o que for, né? O monoideísmo seria estado de alma. Em todo organismo psíquico é o estado de alma no organismo que se acha dominado por uma ideia central. Esse artigo aqui que está nesse link que eu estou trazendo aqui, eu achei interessante os comentários desse Fernando Rossi, não sei, que ele vai falar que André Luiz usa a expressão monoideia para refletir, não, para se referir a uma situação gravíssima de ideia fixa. O espírito fica aprisionado a um único pensamento. Um desejo de vingança, uma frustração insuportável, um sentimento de culpa ou um vazio monstruoso que força o perispírito a retrair-se, descorporificando suas características humanas, que foi o que aconteceu com ele nesse caso, essa transformação, para se transformar numa espécie de esporo ovoide, que também acontece. Ele está dando aqui um outro exemplo, né? Que quando a pessoa começa a forçar o perispírito, ele vai se retraindo, pode transformar na característica, também pode virar um ovoide, que ele, né, que você colocou aqui, que isso assemelha a formas primitivas de vida. Aprendemos no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, por Chico Xavier, nos fenômenos de ideoplastia, a energia do pensamento constrói em torno de nós o cenário que reflete o teor dos nossos desejos. Insistir com persistência numa ideia fixa, de ódio ou de vingança, de preocupação excessiva com a segurança econômica. Então aí já está colocando até coisas que a gente faz sem querer às vezes, né? Ou com o comportamento dos filhos, com os títulos, ou as posses dos amigos, com a partilha da herança com parentes difíceis, com os vícios que alimentam os prazeres. Significa construir em nossa própria psicosfera o ambiente correspondente aos nossos desejos. Passamos pela vida hipnotizados ou obsidiados, felizes ou infelizes, mergulhados no circuito mental que nós mesmos construímos. Nesse site do Consolador, também um comentário de Leonardo Marmo Moreira vai falar que Kardec, em A Gênese, ensina que o perispírito fica impregnado do pensamento que transmite. É por isso que a aparência de cada um de nós revela o conteúdo das ideias que alimentam nossos desejos. A alegria aumenta o brilho dos olhos e a raiva interna envelhece precocemente. O desânimo nos arqueia os ombros e fazer o bem eterniza a juventude. O Miranda, no outro livro que nós já estudamos aqui, Painéis da Obsessão, né? Ele explica que as fixações espirituais podem constituir verdadeiras telas mentais, ou até mesmo filmes psíquicos, que representam certo tipo de lavagem cerebral, isto é, lavagem mental. Tais fixações espirituais, em função de sua carga emocional hipnotizadora, vão limitando as áreas de interesse de cada ser. Então a pessoa para de se interessar por qualquer coisa na vida, ficando só com aquela ideia fixa ali, aproximando o indivíduo da chamada monoideia. Ela só pensa naquilo. Esse quadro restringe significativamente a capacidade de aprendizado do indivíduo, pois atenua drasticamente o nível de interesse do mesmo no que se refere aos mais variados fenômenos da vida. A pessoa não quer saber de mais nada, só quer pensar naquele mesmo assunto. Portanto, a monoideia diminui a curiosidade sadia e o aprendizado de uma forma geral. Ela traduz um quadro de perturbação espiritual do ser que, repetitivo e obcecado, constrói uma redoma vibracional negativa, vivenciando a verdadeira auto-obsessão. Assim, o ser dominado pela monoideia muitas vezes perde a noção da realidade, o que o faz perder tempo e muitas oportunidades evolutivas, gerando quadros espirituais de crescente infelicidade. Isso aqui, tanto para encarnado quanto para desencarnado. Então, encarnado também nesse sentido que coloca aqui, mas todas aquelas, né, monoideias, ideias fixas dos desencarnados que ficam querendo se vingar e com ódio, e aí lá é pior ainda, né, porque eles acabam pensando só nisso mesmo. No, nesse site aqui, na redação do Momento Espírita, teve um outro, eu não sei se daí que já foi referência deles, que tem alguns que foram referência da live e outros eu acabei tendo acesso, então aqui eu coloquei junto. Você já, aí vai ter esse textinho, você já teve a sensação de que não fechou a porta, não desligou o ferro elétrico, não travou o carro, não apagou a luz?
Essas situações surgem, pondo em dúvida o que, há poucos minutos, tínhamos como uma certeza. Se nós nos deixamos atormentar por tais ideias, elas passam a fazer parte do nosso cotidiano, transformando-se em neuroses que, em escala maior, causam-nos prejuízos. É a chamada ideia fixa, fixação mental ou monoideia. Nessa mesma linha de raciocínio, os sentimentos de inveja, de ciúme, o fanatismo político, religioso, esportivo, considerados os graus de intensidade, podem causar danos à nossa economia espiritual. Causados por essas ideias fixas, surgem as ansiedades, os medos, as inseguranças, as mágoas guardadas, entre outros males. Quando agasalhamos esses sentimentos em nossa intimidade, de maneira a nos deixar atormentar por eles, poderemos gerar desequilíbrios e perturbações de difícil remoção. Se percebemos as insinuações dessas ideias negativas tentando a instalação em nossas mentes, envidemos esforços para expulsá-las imediatamente. Empreguemos a vontade firme, a iniciativa, a perseverança nos bons propósitos, a fé e a paciência como verdadeiros antídotos para expulsar essas ideias perniciosas. Transformação moral, a ação no bem. Os nobres ideais do sentimento, da arte, da cultura, são medidas eficientes na prevenção de ideias indesejáveis. Se, por vezes, nos encontramos enredados nas teias de circunstâncias perturbadoras, façamos uma análise dos pensamentos que alimentamos, pois neles estão a causa desses desequilíbrios. Portanto, manter a mente e as mãos ocupadas no trabalho nobre são medidas profiláticas que nos fortalecem espiritualmente, predispondo-nos à libertação definitiva dessas verdadeiras prisões mentais. Busquemos arejar nossa mente com otimismo, com leituras edificantes, com fé em Deus, permitindo-nos ser felizes tanto quanto se pode ser feliz sobre a terra. Nos momentos em que nos permitimos fixações mentais desajustadas, espíritos infelizes podem sugerir-nos ideias maléficas, aumentando o nosso desequilíbrio. Nessas situações, podem incitar-nos o orgulho, a sede de vingança, o ciúme, as fobias, entre outros males. Não foi outro motivo pelo qual Jesus recomendou vigilância e oração. A vigilância é sobre os pensamentos que emitimos, a fim de que possamos controlá-los, não nos permitindo cair nas sugestões infelizes de espíritos atormentados. E a oração, na busca de inspirações nobres vinda do alto. Então agora eu vou botar o trechinho aqui do anexo, que inclusive é um estudo que eu estou preparando, que eu vou fazer, sobre vigilância e oração. Então, esse é um trechinho do rascunho que eu estou fazendo, que aí eu reuni aqui vamos dizer, várias ideias, né, sobre a vigilância, sobre, no caso, vigiar e orar. A vigilância, e estou trazendo aqui para vocês aqui em primeira mão. Vai ser no dia 23 de fevereiro, eu vou mandar o link para vocês assistirem depois, vamos dizer, o estudo completo, né? Então, quando Jesus pediu que vigiássemos, se referia ao nosso eu interno e não aos acontecimentos externos. A vigilância deve ser constante e permanente, porque o verbo vigiar, ele reúne um conjunto de ações contínuas. Então vamos para algumas ações, que na sua vigiar a gente vê que observar tem algumas coisas, né? Primeiro, né, não é por ordem de importância, primeiro seria cuidar dos pensamentos, que são criados pela mente, a gente já comentou. A mente está no espírito. A mente cria os pensamentos, que geram palavras e atitudes, que geram hábitos, que vão formar o caráter da criatura. Então, no livro Temas da Vida e da Morte, do Miranda também, com o Divaldo Franco, ele vai explicar mais ou menos essa situação aqui dos pensamentos, cuidando da mente, né? Vamos ver, o que ele fala. É um resuminho que eu botei, né? Na verdade, foi só o último parágrafo. Então, a direção correta e constante do pensamento esclarecido, que conhece as causas e finalidades da vida, e aí nós aqui estamos incluídos porque nós estudamos a doutrina espírita e temos muitas informações sobre essas causas e finalidades da vida. Então, essa direção correta realiza o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados, que não se transtornam diante de provocações, nem se apaixonam ante as sensações.
ou se descompensam enfrentando o sofrimento. Então, a ideia é você cuidar dos seus pensamentos, observar para ver que se você não está deixando esse pensamento, né, no caso que gera as emoções, está descontrolado para ocasionar, gerar emoções também descontroladas. Outra ação que eu achei também interessante, que eu achei nas várias pesquisas que eu fiz, é que vigiar é observar com atenção as nossas reações diante as provas da vida. Significa monitorar nossos pensamentos e reações quando enfrentamos dificuldades, como o medo, a raiva, o desespero, a impaciência. E a atenção deve ser especialmente dentro de casa, quando estamos convivendo com um próximo mais próximo, que é o nosso familiar, que é aquele nosso, né, personal, que vai nos treinar na parte da paciência e tudo, e com certeza a gente vai aprender muito mais dentro do lar com a família. Lógico que a gente aprende em todos os lugares, mas na família a gente sente de perto, né? O terceiro, vamos dizer, a terceira ação seria vigiar também, é ter uma atitude de prudência e prontidão, agindo com sabedoria, em vez de apenas reagir impulsivamente às circunstâncias. Aquela história de vigiar a reação para não reagir impulsivo. Primeiro você monitora, vê quando está enfrentando o medo, a raiva. Vamos começar a olhar para dentro. Isso é o autoconhecimento, né, gente? Vigiar é também observar as nossas imperfeições e os nossos desejos, que moram na penumbra da alma. Então, nós sabemos que nós temos um passado aqui, todos nós, né? Um passado com bastante delitos, um passado delituoso. Então, todo mundo tem imperfeições. Cada imperfeição que nós temos é uma porta aberta para a influência dos espíritos inferiores. O que existe no nosso interior atrai aquilo que está no exterior. O mal externo vai ser atraído pelo mal interno. A gente sabe que a gente vai atrair como um imã. Nenhum obsessor vai chegar e vai colar na gente se a gente não tem algo que está atraindo. Assim como o amor atrai o amor, o ódio atrai mais ódio. A escuridão que existe dentro de nós traz a escuridão de fora de nós, criando as circunstâncias de nossa vida. Uma outra ação seria que a vigilância deve ser a conexão com o presente, que possibilita o autoconhecimento. Então, nesse momento que nós estamos percebendo, observando nossos pensamentos, nossas atitudes, nós estamos praticando o autoconhecimento. Mas tem que focar no presente. Estamos ali em contato com aquela situação, naquele momento, em contato com o presente. E assim nós aumentamos a nossa percepção e expandimos nossa consciência do espírito. A nossa percepção também fica, para quem também, né, trabalha com mediunidade, tudo vai ampliar e vamos expandir a nossa consciência. Para isso, nós precisamos parar por alguns minutos durante o dia para entrar em contato com o nosso interior. Gente, isso é muito importante. No corre-corre do dia, a gente não para. Eu boto para despertar todo dia durante um pouquinho antes das minhas orações no final do dia, eu boto 10, né, boto 12 minutos a 15, 12 minutos para eu ficar olhando, observando. A gente tem que ficar ali parado, observando os pensamentos e focando, ficar no presente, porque daqui a pouco eu estou pensando no futuro, o que que eu vou fazer, aí daqui a pouco eu estou lembrando uma coisa do passado, é assim o tempo todo, a gente não consegue ficar, porque a mente vai levando isso para lá e para cá. Só que acontece que tem que fazer essa parada. Porque nesse momento você entra em contato com o seu interior. E aí você observa os pensamentos que chegam, que durante o dia a gente não observa nada. Analisa se está no presente ou está preocupado com o futuro, que vai acontecer o quê? Ficar no futuro desencadeia a ansiedade. E também pode ficar preso no passado. Aí vai desencadear o quê? A depressão, né? A pessoa fica triste, alguma coisa, fica se sentindo, né, é, pessimista com alguma coisa que aconteceu. Então tem que prestar atenção. Parar alguns minutos durante o dia. Tenha uma disciplina de colocar, nem que seja um momentinho. Não é bom fazer isso antes de dormir, não, que a gente acaba dormindo. Então eu já deixei já para o final da tarde, que eu sempre coloco para despertar para eu parar. Nessa hora que toca o despertador, eu paro. Mas eu já fico olhando o relógio, que aí eu vou me organizando para conseguir parar nesse momento. E aqui tem mais dois itens. Vigiar significa também precaver-se e cuidar. E achei interessante, tá? Eu não coloquei aqui, mas está num texto, num textinho de Emmanuel. Tem algumas coisas que foram retiradas de Emmanuel, as outras de outros textos, que lá na palestra eu estou explicando direitinho, mas lá no estudo. Então, precaver-se significa o quê? Antecipar-se às tentações, aos maus pensamentos e às influências espirituais inferiores, agindo antes que o erro seja cometido. Então você está se precavendo, né? E a vigilância é uma forma de
de defesa para precaver a alma nas pequenas escolhas. Cada escolhinha você já está, é uma forma de defesa. E cuidar significa trabalhar no próprio aprimoramento moral, adquirindo uma autodisciplina para manter a sintonia espiritual elevada. Então a gente tem que se cuidar, lógico, para você conseguir, inclusive, lógico, continuar a sua evolução. E por último, aqui, não menos importante, mas que eu fui colocando nessa sequência, que vigiar é manter atenção aos pensamentos e atitudes para que elas não se desviem das leis divinas. Significa viver com fidelidade no cotidiano da vida os ensinamentos de Jesus. A pessoa que também está vigilante, ela quer ficar, né, seguindo as leis divinas. E aí, para ela viver com fidelidade esses ensinamentos de Jesus, isso também vai manter, na vigilância você também se mantém nessa sintonia. No livro Bênção de Paz, e aqui apareceu a referência, uma recomendação de Emmanuel no capítulo 50, vigiando e orando. Então, daí o imperativo de orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda sombra que ainda nos pesa no orçamento da alma, a fim de que nos tornemos, pouco e pouco, em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor conforme os desígnios do Senhor. Então, agora vamos dar uma paradinha para a gente comentar, né, e ver se tem alguma dúvida aí de vocês. Quando você falou da- das coisas que às vezes a gente pensa assim, a gente está fora, a gente sai e lembra, será que eu esqueci o ferro ligado? Será que eu larguei a luz acesa? Menina, me lembrei que há muitos anos, né, eu tinha passado a minha blusa e tal para sair e eu peguei um ônibus e eu já estava num lugar que não tinha como voltar. E do nada me veio o pensamento: será que eu desliguei o ferro? Gente, na época não existia celular. Eu entrei num desespero, achando que eu tinha deixado o ferro ligado. Aí começa a vir um monte de ideias malucas, que o ferro vai cair, que vai incendiar. Gente, tudo de ruim, né? Então, eu pensei naquela situação, eu não tenho como resolver esse problema. Eu não posso sair de onde eu estou, não posso descer do ônibus, porque eu estava num lugar que não tinha, era deserto, não tinha como. Então, eu tinha que me acalmar. E minha mãe, acho que minha mãe estava em casa. E quando eu chegasse no meu destino, mais de 2 horas depois, eu ia conseguir falar com ela no telefone com todo jeito, que minha mãe tem deficiência auditiva, imagina falar com ela no telefone, já seria uma dificuldade enorme, né? Para poder falar, mas com certeza ela teria visto, mas eu não pensei nisso, né? Minha mãe deveria, né? Com certeza viu lá, se eu tivesse deixado ele ligado, né? Mas a gente não pensa nisso. Então, você vê que o pensamento, ele, ele veio do nada na minha cabeça, ele veio para me perturbar. E aquilo foi aumentando, 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 e eu não raciocinei que não tinha nada a ver aquilo, né? Que mesmo que eu tivesse esquecido, minha mãe estava ali, por perto, ela veria, né? Olha, gente, então a gente tem que ter assim um autocontrole nessas horas, porque hoje a gente tem tecnologia, a gente teria como resolver com mais facilidade, mas às vezes não tem, né? E a gente não pode entrar no desespero. Eu conheço amigos, né, que por causa de situações parecidas com essa, entram num total desequilíbrio e a coisa só aumenta. Os pensamentos mais absurdos vão surgindo, vão aumentando, porque você está dando abertura para esse desequilíbrio, né? Quando você se equilibra, que você respira fundo, bom, não tem o que fazer. Então, aí você começa, e foi o meu caso. Eu pensei, bom, não tem o que fazer. Eu só vou chegar no meu destino daqui a 2 horas. Não tem telefone celular, não existia, né? Eu tinha que usar um orelhão
que é um objeto que nem muita a molecada nem sabe o que que é, né? Bom, e aí eu tive que me equilibrar, porque senão o que que ia acontecer, né? Então, aí as ideias equilibradas vieram. A sua mãe está em casa, ela vai ver. Mas mesmo assim, gente, vocês acreditam que eu liguei para minha mãe? E eu consegui falar com a minha mãe entendeu. Não, não deixou ligado, não. Quer dizer, eu tive todo aquele processo desesperador que se eu tivesse deixado ir adiante, eu poderia ter tido um treco e por nada, né? Então a gente precisa ter esse alarme, né? Opa, peraí, calma, vamos pensar com calma. Eu já tive pensamento assim, às vezes eu deixo o escritório, fecho o escritório, e como a gente vai, fecha tudo no automático na cabeça da gente, eu já saí, gente, do metrô e já voltei, porque eu não tinha certeza que eu tinha fechado a porta da minha sala. Então a gente, né, por conta de ficar com pensamentos malucos, né? Se deixar levar. Aí entra essa história que você falou, Sultane, do vigiar e orar. Porque a gente abre uma porta perigosa para um desespero totalmente sem nexo, sem coisa, assim, muito doido. E a gente acaba fazendo até correndo risco, né? Fazendo coisas, né, erradas, assim, desequilibradas. Larga uma pessoa, já vi isso acontecer com amigos, né? Deixar uma pessoa onde estava, voltar a fazer coisas assim. Você observa que a pessoa perdeu o controle de uma situação, né? Porque se deixou levar por esses pensamentos. E às vezes, muitas vezes, são. é, vem através de irmãozinhos equivocados, querem rir da nossa cara, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse orar e vigiar é muito importante para que a gente respire fundo. Não, gente, calma aí. Como que eu fechei a porta? Mas se eu não tivesse trancado a porta já trava do lado de fora. Você tem que pensar, né? Você tem que ter a calma, né? Para analisar. Não, tá tudo bem. Mas é difícil, né? Então a gente tem que ter um super controle, né? Evitar que isso aconteça é a melhor coisa, né? Mas se acontecer, manter o cuidado, né? Com a sua sanidade mental, com o seu emocional e com o seu espiritual também. É porque é muito difícil esse limiar, né? Porque o que você está falando aí tem tudo a ver quando a pessoa tem toque, né? Que a gente chama transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa vai e pensa que não fez, e faz, então ela repete o movimento e aquilo ali, por exemplo, não tô com a sensação que eu não fechei e volta. Aí vai e volta um monte de vezes. Aí começa a prestar atenção, se começar a fazer isso sempre, porque começam alguns desses transtornos começam devagar. Outra pessoa já tem muito. Eu sei disso porque minha família tem um monte de gente que tem toque aqui. E eu mesmo várias vezes tive que ficar vigiando o caso, né? Vigiando porque fiz algumas terapias naturais, tudo para não deixar isso se tornar um hábito, né? Acaba se tornando um hábito. Agora, até que ponto isso é um limite, né? De você começar a fazer com que se vire uma neurose, como fala aqui no texto, que se você deixa isso te atormentar, elas passam a fazer parte do nosso cotidiano, transformando-se em neuroses que vão causar prejuízo. Qual é o prejuízo? Você saiu, tá lá longe, volta, e aí perde tempo, tudo, por causa dessa situação. Como você também falou, às vezes Porque pode ser às algum. vezes, porque Fala. às vezes as pessoas nem percebem que isso está virando uma neurose. Isso aí, é o A que eu te pessoa falei. sequer, muitas vezes a pessoa sequer percebe. E é Daí é aí que prestar mora o atenção, como perigo. você falou, vigiar, porque você está É, prestando atenção, começa a ficar. Porque nessa vida corrida, ó, a gente está falando isso aqui agora em 2026, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso há 26 anos atrás, como você falou, não tinha nem celular, né, em 90 e pouco, vamos dizer, né, 30 anos atrás. Ou que seja, gente, há 20 anos atrás, quando a internet não tinha tanta coisa, nossa vida não era tão desesperadoramente rápida e instantânea como é agora. Que agora a gente acaba, nós mesmos dessa geração maior, né, vamos dizer 50 a mais, 40 a mais, essa geração toda já tá, nós já estamos todos.
né, nesse vício também de fazer, querer fazer rápido, querer isso e faz muita coisa ao mesmo tempo. Então você acaba não prestando atenção. É aquela história. Não presta atenção no que está fazendo, aí depois não sabe se. Que quanto mais a idade vai chegando, pior, hein, gente? Aí não sabe mais se fez uma coisa, se fez a outra. Tem milhares de piadas nesse sentido, memes e tudo, que a pessoa não sabe nem o que fez. Agora aqui está tendo uma diferença, né? Nesse sentido também, de a gente vigiar e perceber se está com esses. Já está entrando numa neurose. O Miranda, acho que é o Miranda que fala que não. É que eu, na redação do Momento Espírita, que isso fosse baseado num texto do Orson Peter Carrara, que até peguei, depois esse está lá no meu texto inicial. E aí o que acontece? Ele falando nessa mesma linha, os sentimentos. E aí começa ciúme, inveja, o que mais está acontecendo hoje em dia, no Brasil especialmente, né? Também outros lugares tem o fanatismo político, o religioso, o esportivo. A pessoa começa a ficar com aquilo ali num grau de intensidade enorme que se torna uma ideia fixa. A pessoa não consegue conversar, mas se não estiver falando ou daquele assunto, ou então fica querendo brigar por causa daquelas coisas, né? Ou ciúme e a inveja por causa das redes sociais, todo mundo muito bem, todo mundo feliz, só nas fotos, né? Porque a maioria não tem nada daquilo. E aí a pessoa já fica, eu queria fazer isso também, ou então, né, eu fico com ciúme de alguma coisa. Isso tudo o que que acontece com o nosso pensamento cria. Então nós estamos aqui criando só perturbação, por isso que nós somos, a gente sempre brinca aqui, mas nós somos espíritos perturbados, e se deixar a gente fica desequilibrado, porque perturbado a gente, todo mundo aqui tem umas ideias que acabam se perturbando nessa confusão. Essa energia, ela perturba a pessoa. Qualquer um de nós aqui está sempre passando por isso. Ainda mais que nós estamos mergulhados nesses pensamentos, né? Isso aí faz parte da psicosfera, né? E aí o que que acontece? Se você não prestar atenção, você começa a cair nessa. Isso aqui dos encarnados, especialmente. Mas como a Carla até colocou, às vezes um irmãozinho nosso, irmãozinho desencarnado, ele quer que a gente pense assim. Enviar a parte do ciúme, da inveja, e começa a colocar algumas ideias, para você começar a partir para uma boa ideia, onde ele pode. Inclusive, nós já vimos isso aqui, já contou essa história toda. Pode, inclusive, começar uma obsessão simples, e daí vai andando, passa para vacinação e por aí vai. Então, isso aqui é a importância de vigiar, não, observar seus pensamentos com atenção, entendeu? Porque quando você tem esses sentimentos guardando, ele vai começar a atormentar, gera desequilíbrio e perturbação de difícil remoção. Essas perturbações que vão se tornar obsessões, fica cada vez pior. Você vai alimentando ideia negativa, hoje em dia o pessimismo, as pessoas ficam envolvidas nessas doenças, nessas notícias, todas, que é o dia inteiro, só tem, né? 99% das notícias não são nada positivas, e aí você fica caindo nessa energia. Aí, para sair disso, o artigo aqui fala, o texto, emprega a vontade firme, perseverança nos bons propósitos, fé e paciência. Você tem que ter ação no bem. Aí pode usar, pode começar a participar de coisas, sentimentos da arte, da cultura, ideias, você se prevenir dessas ideias indesejáveis, você coloca ideias positivas e boas. Nós sabemos aqui, a gente já tem, né? Várias vezes a gente fala desses assuntos. Então, também que ele fala uma hora, precisa, portanto, manter a mente e as mãos ocupadas no trabalho. Então não é só também a gente ficar, né, ficando só vigiando e orando. Vamos botar a mão na massa também, porque isso ajuda, né? A gente a controlar esses pensamentos. Então, bom, tá, isso aqui terminou. O que mais, gente? Comenta aí. Mais para comentar. Do texto mesmo, do trabalho, né? O Miranda tá lá meio assustado, porque eu vou colocar no final do estudo aqui hoje um outro tipo de conversa com o espírito, mas lá daquele pessoal conversando com o Bezerra lá, ajudando na reunião, que nós vamos ver a diferença de tratamento. Só que aqui, o Felinto vai falar daqui a pouco, que eles fazem isso e isso dá um resultado muito bom. Ela vai sacudindo, roda lá a médium e joga o incenso, né, para o espírito. E esses espíritos precisam dessas coisas, porque eles estão ali muito, muito envolvidos com a matéria, né? E precisam sentir isso, que para eles isso é importante, é aquilo que eles vão sentir mais. E aí a conversa, do jeito de falar, acorda, e coisa e tal, e não, nada assim, nada com um jeitinho de carinho de amor. Ela está com amor, tanto que ela termina abraçando ele, nesse caso que mostrou aqui, né? E fala para ele, vamos lá. Aí fala, vai, vamos ligar agora no que Jesus falou. Mas na hora mesmo do tratamento foi do jeito que o Miranda ficou assustado.
Que aí até ele vai falar assim que não é um tanto violento, mas é interessante, porque é bem diferente, né? Alguém mais para falar? Ou a gente continua? Vou botar o resto do texto então. Tem mais um pedacinho do capítulo, que nós estamos terminando esse capítulo hoje. Aí o Miranda vai falar, como eu acabei de colocar agora. Aí ele pergunta. Espirrei aqui. Não lhe parece um tanto violento? Ele pergunta para o Felindo. Aí o Felindo responde: digamos que é enérgico e inusitado para o amigo Miranda, enquanto para nós, pela familiaridade com esses fenômenos, já nos são comuns as ocorrências dessa natureza, sempre sensibilizando-nos ante a sabedoria divina, que no universo de socorro faculta os meios próprios para atendimento a todas as necessidades, cada um de acordo com a especificidade em que aquelas se nos apresentam. E aí o Miranda, não, aí o Felipe continua falando, ouvi oportunamente, numa oportunidade, nossa emerenciando a dizer que Deus permitia a existência dos redutos e antros do mal, são aqueles que a gente sabe, né? Aquelas cidades que existem lá de vingança, aí do justiceiro, são redutos e antros do mal, construídos pelos espíritos inferiores, porque estes mesmos ainda necessitam desses aguilhões para despertar. Então, é todo mundo na mesma sintonia, na mesma vibração, eles carregam aqueles espíritos que já estão lá, né? Os criminosos, as pessoas que eles já estão aguardando se desencarnar para eles prenderem lá e torturar. E aí já existe um pai. Nesses aguilhões, eles mesmo usam esses para acordar um ao outro, né? Aí o Felindo continua: o amor gera o amor. E a agressão produz resposta equivalente. Há aquelas nobres entidades que se encarregam de métodos superiores e sutis em nome do amor, que é o caso do Bezerra e mais os outros, todos os outros capítulos que nós já vimos, livros que nós já vimos, que nunca a gente viu nada desse sentido. A gente sempre viu tudo encarregando métodos superiores, mais calmos, né? Há também aqueles mais rigorosos, igualmente inspirados pelo amor, para ter em vista os fins da felicidade. A joia esplende na vitrine luxuosa porque alguém a desentranhou do barro sujo e do revestimento grosseiro que lhe impedia o brilho. Foi a golpes fortes que lhe prepararam o campo para os detalhes finais, facultando-lhe a explosão de beleza. Façamos o melhor ao nosso alcance, onde fomos colocados pela vida, e aí teremos realizado o dever, respondendo presente quando formos chamados à luta. É o Miranda que falou que os labores prosseguiam no mesmo ritmo, com segurança e prudência por parte da mentora, vigilante quão operosa. Agora, estava no centro da roda um homem robusto que passava por tratamento algo semelhante ao anterior. No momento da incorporação, vimos ser trazido da área onde se encontravam os espíritos perversos uma entidade relutante e blasfema, que foi aproximada do sensitivo, produzindo-se o fenômeno com rapidez. Estorcegando, o obsessor afirmava não abandonar os propósitos a que se aferrara. Espumejante de olhos que saltavam das órbitas, as narinas dilatadas, deformou a postura do homem que o hospedava, mediunicamente, erguendo os braços e desferindo golpes no ar. Quando a diretora espiritual informou que ele iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava e cujo corpo não podia manipular, o espírito, que descarregava suas energias de violência no médium, que as eliminava mediante sudorese viscosa abundante de fluidos escuros em quantidade, o espírito começou a sentir-se debilitado. Nesse momento, a ação do perispírito do encarnado sobre ele fez-se mais forte. Então, ele estava levando choque anímico, né? E começou a encharcá-lo do fluido animal, que ele constitui o evotório do médio, e é retirado do fluido universal de cada globo, encarregado de manter o equilíbrio dos órgãos, das células e das moléculas do organismo material. Essa energia, de constituição mais densa, produzia no comunicante, na entidade, sensações que o angustiavam, como se lhe gerassem asfixia contínua. As forças que lhe eram aplicadas pela benfeitura e a psicosfera geral incidiam sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade. Então, daí, daquele ponto, ele viu que ele não era só ele querer, não.
e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal a que se afervorava. Passando a experimentar grande mal-estar, o comunicante pediu socorro e ajuda, de modo que diminuíssem a aflição e o constrangimento ao qual se encontrava submetido. A irmã emericiana falou-lhe então com gravidade: Por que reclamas, se é o que fazes ao teu próximo? Sabes que o mal atrai o mal e, no entanto, prossegues exercendo. Não ignoras que és frágil, todavia, e impões a tua força, tua mentirosa força. Se não tens exercido misericórdia, por que a pedes? Até quando ficares na ação do mal, este será tua sombra, e periodicamente serás lançado pelo seu efeito danoso. Agora é teu momento de decisão: liberdade ou cárcere? Que preferes? Notamos a repentina mudança de tom emocional no espírito sofredor, que passou a suplicar: Anjo da justiça, dai-me outra oportunidade. Não sei exatamente o que faço. Ajuda-me para a liberdade e eu ajudarei também. E aí a Meleciana fala: Não representa a justiça que está presente na tua consciência. Sou apenas tua irmã que te busca para a felicidade. Confia. Faze a tua vítima conforme agora o Senhor te faz. Segue em paz e medita. E chorando de sadia emoção, derivada do despertar da consciência, o espírito foi retirado e conduzido a uma sala contígua. Prestamente, Febito esclareceu de novo. Ele irá ouvir uma ligeira palestra de orientação que lhe consolidará os propósitos nascentes, permitindo-lhe fixá-los no imo do ser, a fim de levá-los a bom termo. Ao terminar o serviço, será conduzido ao tratamento das chagas morais, refletidas no corpo perispiritual, e isso será feito em lugar apropriado em nossa esfera. A sua resolução positiva é débil e deve ser ajudada a fim de que não retroceda. Ele fala que é débil, porque logo ele mudou. Então ele diz assim, ele estava colocando meio que para não sofrer mais, né? Não estava arrependido, mas ele levando para o local, um tratamento, vai começar a assistir, né? Conversar com pessoas que vão orientar ele, aí ele precisa ser ajudado a fim de que não retroceda. E o Miranda termina o capítulo dizendo: Tínhamos os olhos umedecidos pela emoção. Eram experiências novas e abençoadas, demonstrando a presença do Pai em todo o lugar, impulsionando o homem para a sua destinação gloriosa e amparando a vida nas suas variadas expressões. Havia muito o que aprender, observando e meditando. Dr. Bezerra acompanhava, em silêncio e recolhimento, as técnicas de socorro que ali se realizavam. Então vamos para algumas referências quando foi falado ali sobre o perispírito, né, sobre o invólucro do espírito, trouxeram o livro dos espíritos, na pergunta 93, que a questão é, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Kardec estava, né, no comecinho do livro dos espíritos, ele já estava perguntando, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta foi: envolve uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, envolvendo o germe do fruto ao perisperma. Do mesmo modo, a substância, que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E aí, na 94, Kardec pergunta: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? E a resposta foi que ele falou ali naquele trechinho, né, quando está contando a história aqui no capítulo, do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. E na 94A, ele questiona assim: quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam o perispírito mais grosseiro? E a resposta foi: é necessário que se revistam da vossa matéria. Comentando o trechinho que o Miranda fala, não lhe parece um tanto violento lá né, o tratamento? E o Felinto diz, digamos que é enérgico. No livro Na Fronteira da Loucura, das Fronteiras da Loucura, de André Luiz com Francisco Cândido Xavier. Não, eu falei errado, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é do Miranda, tá? Fronteira da Loucura Miranda. Isso aqui é outra indicação, porque o texto aqui a gente já até estudou. No livro da Fronteira da Loucura, o Miranda está contando aqui uma sessão mediúnica no centro espírita. E o médium Jonas, lembra naquele caso da. Vou falar o nome dela já já aqui, Julinda, né? O médium Jonas, por psicofonia inconsciente,
transmitiu as instruções do diretor espiritual da reunião. Então, ele estava já ali recebendo as informações e do diretor espiritual e ele está transmitindo a psicofonia. O doutrinador, dirigente da reunião, era o irmão Arnaldo, encarnado, né? Estou numa sessão mediúnica no centro, está todo mundo acordado. É, era ele quem normalmente atendia essa entidade, esse Arnaldo, que se comunicava através da mediunidade sonambúlica de Jonas. Seria nesse campo vibratório de equilíbrio e amor que se encontraria logo mais o irmão Ricardo, que é o que era o obsessor da Julinda. E aí agora vamos ver os cuidados, né? Havia grande cuidado por parte do benfeitor Bezerra no ajustamento do perseguidor de Julinda, o Ricardo, aos equipamentos mediúnicos de Jonas. A diferença do cuidado aqui, tudo, enquanto ela, a Merecela estava sacudindo a médium, rodando ela que estão com cuidado, inclusive com o corpo físico, né? Ao contato mais direto da entidade, o sensitivo recebeu mais forte descarga fluídica e estremeceu. Psiquicamente, o instrutor despertou o Ricardo, e, ao mesmo tempo, o Bezerra estava despertando o obsessor Ricardo, que estava lá induzido o sono. E fez isso por efeito de indução mental. E você, o Miranda vai sempre explicando que, por exemplo, ali foi despertado falando, seja o que for, e eu segurando, e lá não. Só de pensamento, o Bezerra já acordava, jogava a energia, e o obsessor acordou. E acordou e estranhou o que se passava. Após olhar em redor, assustado, o Ricardo, né, pareceu sentir-se em desconforto. Obsidiando do Julinda, já há muitos anos que ele fazia isso, a sua era uma ação que ele provocava ao próprio desejo, ou seja, ele achava que controlava tudo, né? Enquanto que, agora, imantado a um médium educado psiquicamente, se sentia parcialmente tolhido, com os movimentos limitados. E porque, utilizando os recursos da mediunidade, ele recebia as vibrações do encarnado, que era o choque anímico também, que de alguma forma exercia influência sobre ele. Ele não estava entendendo por que ele estava preso naquela vibração, né? Ele não tinha passado por essa experiência. Ao pensar em desvencilhar-se da incômoda situação, percebeu que acionava o corpo físico que se utilizava sem saber como. Então, nesse momento que ele estava incomodado, ele viu que ele mexia a mão, né? Ele estava fazendo as coisas. Aí ele pensou em reagir e ouviu a própria voz pelos lábios do médium. Então, para ele era tudo novidade. Aí ele pergunta: que faço aqui? E aí o doutrinador respondeu: visita-nos por mercê da vontade de Deus. E ele: onde me encontro? O que se pretende de mim? E o doutrinador fala: o caro amigo está em nossa casa de oração, onde todos nos preocupamos uns com os outros, pensando na felicidade geral. E o Ricardo fala: mas eu não desejo ser feliz. Melhor dizendo, a minha é uma felicidade diferente que logo mais alcançarei, desde que nada mais me interessa além do que estou realizando, que é obsidiar a menina. Por que que eu me sinto preso? E aí o doutrinador responde: a felicidade, certamente, varia de pessoa a pessoa, e na mesma criatura difere de tipo e forma, de acordo com os diferentes períodos da vida. Fica conversando, né? Tentando esclarecer. O que numa ocasião parece felicidade, noutra se apresenta como desgraça. Além disso, só é legítima essa felicidade, né, quando faculta a todos um quinhão de júbilo, o que não me parece ser o seu caso. Demais, um amigo não se encontra prisioneiro aqui, exceto se deixou aprisionar em si mesmo, no exercício das paixões infelizes, o que não deixa de ser lamentável. Aí o Ricardo fala: tudo está muito bem, porém meu lugar não é aqui. Não pretendo ser examinado, porquanto não tenho satisfações a dar a quem quer que seja, e vou-me de retorno para o hospital. Porque a Julina estava internada no hospital, né? Lá no hospício lá. E aí o médico, lá, o treinador fala: não ignore o irmão que tudo é relativo, especialmente o exercício da nossa vontade. Já que veio sem saber como, o que implica em haver sido trazido, é possível que não se possa ir no momento em que o deseje. Então, bem educadamente, já foi explicando para ele. Aí ele: eu não tenho irmão, porque ele falou: não, ele ignora o irmão. Aí ele fala: eu não tenho irmãos, senão o ódio, o desejo de vingança, o desespero que convivem comigo. E a resposta: mesmo que não o queiramos, somos todos irmãos, porque procedentes da paternidade divina, que é única. Ricardo encolerizou-se. Tomado pela crueldade que se lhe aninhara na alma, quis agredir o interlocutor, acionando o médium, mas não conseguiu. Na mediunidade educada, mesmo em estado sonambúlico, o espírito encarnado exerce vigilância sobre o comunicante, não lhe permitindo exorbitar,
já que o perispírito do médium é o veículo pelo qual o desencarnado se utiliza dos recursos necessários à exteriorização dos sentimentos. Num médium espírita como Jonas, que no caso foi educado, né? Vigilante e educado mediunicamente, vigilante e em sintonia com os diretores espirituais da reunião, os atos de violência e vulgaridade não têm curso. Então, impossibilidade de levar a cabo o intento, Ricardo se rendeu blasfemando. Ficou lá reclamando, né, blasfemando, e aí o doutrinador, no caso, né, compreendendo que mais nada poderia ser feito naquela conjuntura, e inspirado pelo doutor Bezerra, que acompanhava a tarefa sob controle, ele passou a aplicar passes no médium, enquanto o mentor, no caso Bezerra, desprendia Ricardo, que se liberou, partindo na direção de Julinda, sob a força da imantação demorada que se fixara, não se dando conta de como sequer retornava. Então, a imantação é tão grande que ele, quando ele foi libertado ali pelo doutor Bezerra, ele, na memória, foi direto para voltar para o hospital. E aí o Bezerra fala, a etapa inicial do nosso trabalho, no problema Julinda Ricardo, coroa-se de bênçãos. Desejávamos produzir um choque anímico em nosso irmão, para colhermos resultados futuros, porque aí vai amansando o espírito, a gente já sabe, né? E aí ele termina dizendo que o Senhor abençoe os nossos propósitos. Nós terminamos também as nossas observações aqui em nossos comentários. E agora é com vocês aí. Vamos ver o que vocês viram interessante. Fala, Bia. É interessante nessa questão do choque anímico, né? Tanto em qualquer um dos trabalhos, né? Tanto dentro da linha lá da Umbanda, né? Como com o Dr. Bezerra, né? Acho que tem a mesma função, né? Achei bem interessante essa questão. E ser, né, literalmente, dar um choque mesmo, né? Acho que deve ser uma corrente elétrica que o espírito recebe, né? E dá aquela despertada, né? Para a realidade que ele está ali vivendo, né? E desenmanta um pouco do médium, né? Que o médium também deve sentir, né, a influência, né? Achei bem interessante essa questão do choque anímico. É, eu quis trazer os dois trechinhos, porque a gente já estudou sempre desse jeitinho aí, carinhoso, e lá o doutrinador, no caso a gente não chama mais de doutrinador, né? Mas esse livro ainda chamava assim. E aí vai conversando e tenta levar para o lado de Jesus, e o espírito está revoltado, e eles mostrando, mas, como você falou, o efeito, na verdade, com o do espírito com o médium é o mesmo. Porque quando o médium faz o espírito recebe o quê? Uma carga que acalma. Não vai deixar ele mais Uhum. agitado. Acalma, porque naquilo ali, é o que a gente já leu nesses estudos nossos aqui, já apareceu novamente, bem, bem detalhadinho, ele vai começando a Ah, cair tá. em Então si. o efeito é de acalmar, né? Não só de Então, e despertar, mas de também, acalma. não só para acalmar, como você falou, para despertar. Ele vai caindo em si em algumas coisas que ele não sente, né? Há muito tempo, que ele só fica sentindo aquela energia, né? De vingança, de ódio, não sei o quê. E aí encosta na vibração do médium, ele também começa a acordar, despertar algumas coisas que tá dentro do espírito, né? Lógico, ninguém tá ali coberto e não tem, lá dentro tem a sua essência divina. Todos somos filhos de Deus e temos a essência divina. E começa a aparecer alguma coisa. E aí, nessas horas, como o Dr. Bezerra fala aqui no final, nós vamos colher resultado futuro, porque nesse livro que a gente já estudou, ele vai acalmar nisso aqui, ele vai demorar, se não me lembro, se foram umas 3 ou 4 sessões, reuniões. Ele não amansou rápido, né? O ódio dele era enorme, nem lembro mais por quê, que é tanta história, né, que a gente já estudou.
mas ele vai aos poucos, vai aos poucos vendo, depois aí vai ter uma hora que vai mostrar ela pedindo desculpa e coisa e tal, e aí vai mostrar que é outro também que estava junto, se eu não me engano, que era o amante dela, que foram contra ele, e aí tudo vai deixando a pessoa conseguir enxergar melhor, porque no ódio que eles estão, eles ficam cegos, né? E nisso tudo, Tá na mesma ideia, né? Completamente ali imerso na exatamente. mão. E como você falou, o médium também sente. Tanto que você vê que eles colocam ali, o médium vai sentir. A gente sabe que o médium sente, todos comentam, né, com quem trabalha nessas reuniões de obsessão, já começa a acontecer na véspera, já começa a pessoa já sentir a aproximação uma diferença, né? Na véspera, quem trabalha com isso sabe, pode dar Fala mais como um. se fosse um imã, né, Sul? O Oi? médium atrai, o médium é como se fosse um imã, né? Vai atraindo É, o isso aí espírito, né? já, gente, é todos nós, não é só o médium, né? Mas o médium já tem essa, já, o médium ostensivo, ele tem essa função, né? Só que assim, para quem Uhum. participa disso, que eu não tenho experiência, mas e aqui hoje eu tô vendo que tem nossos colegas É aqui, porque não eu tem li aqui ninguém. em algum lugar aí no texto, acho que foi no texto da semana passada, Oi, que o mas eu médium digo assim, quem tem essa experiência que pode falar melhor, que sente antes, na véspera, começa a sentir alguma coisa, aí sente algumas coisas que o espírito tá, porque estão sendo preparados para uma reunião que vai ter no dia seguinte, digamos assim. E aí o médium já está sentindo aquele espírito, vamos dizer, um pouco das coisas que ele sente, e nesse caso ele já está se ambientando. Aí na hora você vê que o Miranda fala aqui que ele estava enxergando, ele está apontando o lado dele, o lado do plano espiritual. E ele diz que chegou uma hora que parecia que era juntou uma fusão. Ele está vendo isso. Lógico que lá no centro espírita ninguém está vendo nada do que ele está contando. Que aí foi, aquela forma foi derretendo como cera, o rosto, o é, ele corpo, como as vestes. espírito, né? Ele vê melhor, né? Do Então, que aí como ele tá encarnado. descrevendo o que está acontecendo no plano espiritual para a gente aqui, só que no plano material nós estamos vendo uma pessoa lá e, né, e recebendo, e lá com os rituais que tem, e nisso tudo acontecendo vai desmanchando. Então, nesse momento também, vai escutando as palavras, sendo do jeito da envelhecendo, do jeito do esclarecedor, ou O o próprio. americano é um tratamento de toque, eu acho, né? Vai Assim, ser um um choque de sacode alguma leve, maneira. tal, Não né? é para dizer que está levando, né, descarga elétrica, você falou, mas também tem, porque a gente já viu isso no estudo anterior, né? Que ele até fala como eram os choques que a pessoa recebia, né, na clínica psiquiátrica, nós, a Emery até que fala, se eu não me engano, ou ferido, nós também temos aqui esse tratamento de choque, que eles recebem essas vibrações. Para eles funciona como uma situação rápida. Glória, fala, Glória. Então, é só para lembrar que é, a gente, no caso, o médium sente na véspera quando ele está trabalhando numa câmara de desobsessão, porque aí os espíritos que estão cuidando daqueles em sofrimento, eles já indicam qual médium tem as mesmas aptidões ou as melhores aptidões para receber aquele irmãozinho. Não é qualquer pessoa, é só para dizer para o povo não ficar assustado que não é qualquer pessoa que se sentir mal na véspera de ir à casa espírita é porque tem um irmão sofredor na sintonia dela, tem que ter cuidado com isso. É isso. Isso, então, eu comentei rapidamente, né? Não deu para perceber que a pessoa numa sessão que trabalha nessas reuniões de obsessão, porque como você falou, tem uma equipe, essa equipe ela é coesa, já trabalha junto há muitos anos, estão todos ali preparados, a equipe espiritual já está programando tudo, conhecendo a equipe dos médios, e aí com isso tudo vai sendo feito essas aproximações, esses contatos, mas é só para quem faz esse tipo de trabalho, os médios ostensivos que têm essa aptidão também, né? Porque lá na reunião tem vários tipos de médios. Exatamente. Uns vão estar. Senão qualquer dor de cabeça, o leigo vai dizer, vai Vai para a casa achar. espírita para dar passe. Ah, é porque eu estou com um irmãozinho. Não, não é Né? assim. A espiritualidade toma muito conta do médium. Os nossos guias tomam muito cuidado conosco. Então, é o tipo de trabalho que a gente desempenha, que a gente recebe a orientação e até na sintonia da gente, esses irmãos que já vão
recebendo os nossos fluidos materiais, eles já vão sendo preparados para poder ter o chamado do estudo de hoje, choque anímico. E também, como você falou, a preparação é antes e durante a reunião toda, depois da reunião, né? Que a pessoa também vai receber aquele suporte ali para ver se está bem. Isso, E tudo já organizado, né? O plano espiritual não tem esse negócio, por, não. Na por dimensão. isso que a disciplina é tão importante. É a disciplina, eu penso, tanto para os médios também, tem que ter suas disciplinas, como a gente já estudou isso logo muito tempo Claro. atrás, no horário, tudo certinho, cuidar do seu dia, né? Cuidar da alimentação, inclusive, você não ficar por fora disso tudo, porque realmente, se o médio não tiver disciplinado, ele também não vai fazer o papel dele, né? Bia, quer Não, falar de novo? Eu queria só observar também, né? Muito legal a intenção espiritual da Emericiana, né? Mesmo com o tratamento de choque, no sentido assim, né? Sacode o médium, não sei o quê, coisa e tal, né? Assim, uma coisa mais bruta, né? Como o Miranda até ficou meio assustado. Mas assim, a intenção dela do trabalho, né? Mesmo dessa forma, é muito bacana, né? De observar, né? Que ela não deixa de estar trabalhando, né? De certa forma. Não é que nem o Bezerra, com todo aquele cuidado e tal. É uma outra forma, mas assim, também está fazendo bem, né? Também está fazendo o trabalho dela, né? Isso que eu achei bem legal, assim, de observar. É, o Felinto até fala, né? Que fala que a sabedoria divina no universo de socorro faculta meios próprios para atendimento a todas as necessidades, cada um de acordo com a especificidade em que aquelas que se apresentam. O que que acontece? Ela está trabalhando assim, dessa maneira, como ele falou, que é igual fosse a joia, ela cheia de lodo e coisa e tal. Só que assim, ela está trabalhando com amor, como você falou, a intenção dela é isso. E ele fala, façamos o melhor ao nosso alcance. Porque, de qualquer Sim, maneira, exatamente. é o trabalho deles lá, né? O trabalho deles é feito assim, como a gente já comentou no estudo, no outro capítulo, nesse livro, que esses espíritos que estão lá, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles ainda necessitam desse tipo de trabalho, desse tipo para ele, né? Cada um vai depois Dessa se orientar. forma, né? Vão Exclusiva de crescendo, trabalho. vão aprendendo também, aí depois passa às vezes, porque não é que seja inferior nem superior, a gente colocou isso mais ou menos explicado nos outros capítulos, não é que esse centro é tratamento que é inferior, não. Tem necessidades materiais, necessidades de aconchego, a pessoa se sente acolhida, entendeu? Precisa de segurar numa situação lá, material, no caso, tem aqueles elementos todos que a gente já descreveu. Então, isso é necessidade para a pessoa, para ela se sentir mais tranquila, né? Com mais fé, então tem que fazer, porque a pessoa vai se sentir melhor. Não adianta colocar num local que não tem nada, né? Vamos dizer, né? Não tem nenhuma Por imagem de exemplo, sei lá, nada. uma pessoa precisa de uma imagem de um santo para poder se Exato. concentrar, para rezar, enfim, Tem né? centros, tem centro espírita É que a não bota forma de imagem cada nenhuma. um. Sabia? Que eu vejo, né? Muitas palestras. Tem centro espírita que não aceita porque não pode, porque não tem que ter imagem. Nem de Jesus, nem do benfeitor da casa, nada. É só aquela sala, sem nada. E aí, tem. O que é que tem de mais? Você colocar ali uns quadros de algumas pessoas, alguns espíritos que a gente gosta, né? Mas não é para você ficar ali, ficar, né, rezando. Aí já vira aquele ritual. Então, isso é importante, esses limites, porque dentro da doutrina espírita não temos esses rituais, não tem que ficar adorando imagem nem nada, no sentido de que não se prenda à matéria. Qual é a principal situação? É o nosso pensamento. Aí voltamos no pensamento. A vida nossa gira em função do pensamento. Então, se eu tenho pensamento e eu consigo fazer uma conexão na minha oração com Deus, Jesus, seja qual for o espírito que eu quiser lá me afeiçoar, e eu tenho essa conexão pelo meu pensamento, eu vou modificando, eu vou vigiando o que eu tenho para mudar em mim. Então, pelo pensamento, eu vigio tudo, e aí eu começo a modificar meu modo de agir, seguindo as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus.
eu posso modificando todo o meu redor, a psicosfera vai mudando, né? Agora, se as pessoas querem mudar ao redor, não, isso aí você não tem que se preocupar. Você mude, transforme sua vida, seja a paz no mundo para você ver a paz. Porque se a gente não for a paz que a gente quer no mundo, a gente não consegue nada. Então, cadê a história do exemplo? Cadê o momento que eu tenho que reagir, como eu coloquei ali na vigilância? Numa pessoa que está agredindo. Então, você fazendo igual, você vai ficar irradiando a mesma energia. Então, nesse ponto, tudo aqui é jogado em função de estar a gente sempre receptivo. No caso aí, do amor. Ela até tem um momento que fala, o amor gera o amor, a violência, tem um momento, uma frase aí que agora não vou achar, mas é aquele caso, ela está agindo com amor. Com todo amor. Uhum. Só que aquele ritual necessita daquilo ali, de pegar aqueles médios estão acostumados com isso, porque são médios que não têm esse estudo mediúnico desenvolvido, né? A maioria desses centros. Muitos já estão, a gente sabe hoje em dia, já estão estudando os livros de Kardec, já estão fazendo essa. Eu estou vendo, estou acompanhando até uns vídeos do pessoal que é de um centro de Umbanda, que eles estão. Vocês falam o tempo todo, várias coisas do livro dos Espíritos, toda hora falar de Kardec. Então você pensa, e eles falam que eles estudam, e aí vão adaptando aquele, né? Não vão deixar de usar aquelas coisas, porque assim. Ah, que isso não é, isso é coisa É que ela inferior. está Agora, evoluindo também, né? Uma é, forma de evolução então, também. daí eles não vão se sentir menos evoluídos e o outro mais evoluído. Nós estamos em padrões de comportamento diferentes, pensamentos diferentes, respeitando cada um o seu limite. Tem gente que vai ter necessidade desse apego, no caso, de se sentir mais tranquilo. Né? Você quer fazer uma oração, tem gente que acende uma vela e faz a oração e se sente sintonizado, precisa daquilo. Outros não. Então, cada um no seu, da sua maneira, como você se sentir melhor. O que importa é o que você está pensando, o que você está fazendo, né? E se você está realmente sendo um exemplo aí de cristão, né? Com a conduta cristã, para que a gente possa ajudar, porque só assim a gente consegue mudar o nosso modo de ser e conseguir, inclusive, ajudar o próximo, né? Uhum. Daqui a gente já falou todos os trechinhos, né? Então, aí foram dois espíritos que apareceram. Você vê que um foi com. Ela conversou com ele, prendeu ele, e o outro agora ele também. Ele aceitou, mas só aceitou porque ela falou para ele que ele ia ficar preso, de coisa e tal. Então, são dois espíritos diferentes. Se eu não me engano, o próximo capítulo que vai ter aquela. Ele fala que tem uma. No começo ele fala, né? Que é um clima de guerra, de luta. Quer ver? Ele fala que é uma batalha, era um campo de batalha, onde as forças mentais se enfrentavam. No próximo, se eu não me engano, capítulo 12 que vai ter uma batalha mesmo. Mas, assim, todo nesse sentido de estar, esses espíritos estavam guardados ali, né? Ao longo do dia teve atendimento, e eles agora estão à noite ainda, parece que essa reunião vai acabar, se eu não me engano, depois de 1 hora da manhã, um negócio assim. Era bem tarde, tem um momento que eu vi 2 horas, mas não sei qual capítulo. E aí vai acabar tarde, porque eles terminam todos os trabalhos e vão atender só uma reunião, aí já é uma reunião mediúnica, só com os médios, não tem mais os consulentes, né? O Miranda está descrevendo para a gente o que está acontecendo no plano espiritual e também o que está aqui na matéria, lá no centro espírita. E nós vamos aprendendo uma coisa de um lado e de um outro, como sempre, aprendendo bastante. São essas experiências que nos enriquecem, né? Gente, eu não tenho mais nada para comentar. Se vocês não tiverem mais, a gente É, finaliza. eu queria só Vai. complementar, né, que é, existem, por exemplo, minha irmã é católica, as minhas irmãs são católicas, né, e elas, o trabalho que é feito, né, é, dentro daquela ritualística do catolicismo, tudo, mas tem o efeito por conta da intenção, né? Tudo é o coração, tudo vai pelo coração. O que que o teu coração, aonde o seu coração se identifica mais, né? Então não precisa, porque o fanático vai e fala, não, a minha religião é mais importante. Você tem que seguir minha religião. Não é assim que funciona. O evangélico, né, o católico, cada um tem a sua identidade, né? E você vai se identificar com aquilo que tem mais a ver com você. E essa coisa do ritual, das imagens, como você falou, tem centro espírita que tem as imagens,
mas elas não são imagens para você adorar como é na Igreja Católica. São referências de espíritos, né? Porque a gente é visual, né? A gente gosta de ver para se identificar. Ah, esse aqui é o André Luiz. Ah, esse aqui, não é? Francisco de Olha, o Francisco de Paula, como é. Isso faz bem para gente, mas a gente não adora os irmãos. A gente entende, de acordo com com a doutrina que a gente se identifica, que eles são irmãos evoluídos, mas não são santos, como a Igreja Católica coloca. Mas cada um se relaciona com isso de uma maneira. Por exemplo, no caso das minhas irmãs, é, elas têm seguem os rituais e tudo, mas o que que importa ali, né? Se não o coração, a sua intenção, né? O seu sentimento em relação àquilo. Se aquilo está te fazendo bem, se aquilo faz com que você siga, né? Por um caminho bom, em que você faz a caridade e o amor ao próximo, você está seguindo Jesus, é isso que interessa, né? É isso que eu queria falar. Aproveita e já faz a prece, que já estamos no final. Já terminamos. Então tá, vamos lá. Vamos agradecer a Deus e Jesus por esses momentos de estudo, de reflexão, que também tem feito para a gente, para o nosso coração, para nosso aprendizado no dia a dia, que possamos continuar com esses estudos, que Jesus possa abençoar a todos que participam desse estudo, desse acompanhamento que é feito com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação pela nossa irmã Sultana. Que Jesus abençoe o seu trabalho e que esses estudos eles possam alcançar aquele irmão que necessita. Se houver um irmão que possa ser favorecido por esses estudos, esse trabalho já terá feito sentido, né, para a espiritualidade. Então, que Jesus abençoe e que a gente possa estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Semana que vem estamos aqui. Já é. Daqui a pouco é o carnaval, né, gente? Mas tudo bem. Dia 10 estamos aí. 17 é que vai ser o carnaval. A gente tem que parar novamente. E terminamos o capítulo 11. Vamos começar o 12 semana que vem. Foi muito bom. Até semana que vem. Beijos para todos. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa Fiquem com Deus. noite. Boa Boa noite, noite, tchau, gente. tchau. Tchau.